vocês aqui. Sou casada, tenho 25 anos de casada, tenho 4 filhos, uma menina de 26 e 3 filhos de 20 anos, são trigêmeos. Ah, que legal! Que bem, e tenho 3 netos, uma menina de 7, uma de 6 e agora o Bernardo de 8 meses. Não, fazer um ano mês que vem. Então, a vida é bem grande, né? A passagem é Atos dos Apóstolos 20, né? Que você possa pegar a palavra. Na Bíblia da Bahia, página 1439. Vai ficar mais fácil. Atos dos Apóstolos 20, versículo 25. Amém? Amém. Sei agora que não tornareis a ver minha face, todos vós por entre os quais andei pregando o reino de Deus. Portanto, hoje eu protesto diante de vós que sou inocente do sangue de todos, porque nada me tira o anúncio que vos fiz do desígnio de Deus. Cuidai de vós mesmos, de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida se introduzirão entre vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Mesmo dentre vós surgirão homens que não de proferir doutrinas perversas, com o intento de arrebatar após si os discípulos. Vigiai, lembrai-vos, portanto, de que por 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora eu vos encomendo a Deus e a palavra da sua graça, aquele que é poderoso para edificar e de dar herança com santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis, essas mãos provêm as minhas necessidades e a dos meus companheiros. Em tudo vos tenho mostrado que é assim. Trabalhando, convém acudir aos fracos e lembra-se das palavras do Senhor Jesus, porquanto Ele mesmo disse: a maior felicidade dar que receber, é de dar que receber. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Você possa dar uma salva de palmas para essa palavra. Confesso a vocês que quando o irmão passou essa passagem para mim, eu comecei a ler e eu comecei a chorar. Porque aqui, né, Paulo, ele dá uma despedida a Efésios, né? Mas ali Paulo, ele vem falando aqui que a vida de Paulo aqui, ele serviu ao Senhor com lágrimas, ele serviu ao Senhor com humildade. Ele que ficou 3 anos caminhando ali com aquele povo, não foi fácil, né? Ele servia ao Senhor com lágrimas e humildade no meio das provações. Paulo serviu ao Senhor ali, 3 anos caminhando com aquele povo, com dificuldades, com humildade, com provações e lágrimas. Mas Paulo, ele tinha um coração adorador por Jesus Cristo, amém? Um coração adorador por Jesus. E fiquei olhando nessa passagem assim, olhando Paulo, né, servindo ao Senhor. E Paulo deixando essa instrução para aquele povo que ele caminhava, aquele povo que ele instruía. E Paulo, ele falava que o Espírito Santo ia levar ele, né? Os outros caminhos, mas o caminho vai ser fácil, ele vai ser preso. Então, mas nem diante daquilo
confiança em Paulo e Jesus. Aquele homem, ele não viveu com Jesus como os apóstolos, como os discípulos, mas ele teve um encontro pessoal com Jesus. E também é o amor dele por Jesus. Que ele falava aqui na palavra, que ele não foi buscar nem ouro nem prata. Ele não estava pensando o que ia acontecer com ele, não. Ele estava para servir ao Senhor. Mas o coração dele, ele estava com o coração grato, mas o coração temente do que ele ensinou aquele povo. Do que ele ensinou aquele povo a caminhar com o Senhor. Ele exortou aquele povo, entrando nas casas, caminhando com o Senhor. E ele falava que iria entrar, ia ter lobos, que era para que o povo prestasse atenção. E hoje também não é diferente. Nós possamos, nós temos que prestar atenção. Novas doutrinas erradas. Se nós estivermos com a Igreja Católica Santa, no catecismo da Igreja Católica, na tradição, nós não vamos errar, amém? Amém. E é isso que Paulo veio falar para nós lá naquele tempo e fala hoje para nós também. Fica na igreja. Fica na igreja católica. Fica na igreja que você não vai errar. Vai vir lobos. Vai vir lobos ferozes que vão te dar outras doutrinas. Mas o seu coração eles tem que estar ligado ao Senhor. Não aquilo que você pode dar. Não aquilo que você pode receber, mas aquilo que você pode dar. Porque você pode dar amor. Você pode dar um colo. Você pode dar um abraço. Você pode dar uma escuta para alguém que precisa ouvir. Você pode dar. E esse apóstolo veio chamar a atenção no amor, na obediência. De um coração, apóstolo adorador que adorava Jesus, que não ficava pensando em coisas, em receber coisas, em ter nome, ter fama. Nós temos hoje em dia, né? Na situação que nós vivemos, muitos querem ter fama, querem ser conhecido, né? Paulo era um pregador que anunciava o Evangelho de Cristo e dava sua vida ali para anunciar. Por amor a Jesus, também foi um encontro pessoal com Jesus, que ele deu a sua vida para anunciar, para exortar, para cuidar de um povo. E hoje nós também somos, o Senhor também nos coloca pessoas para que nós possamos cuidar, para que nós possamos ensinar. Mas ele não fala que vai ser fácil, porque não foi fácil para Paulo. Paulo teve lágrimas. Paulo foi perseguido. E também não vai ser fácil para nós. Mas o Senhor hoje tem mais felicidade do que dar, do que receber. Que você possa unir o seu coração e ficar feliz. Que você possa dar amor. Dar amor para quem precisa. Dar amor. Mas para dar amor nós temos que olhar para Ele, para Jesus que está no centro. Jesus tem que estar no centro da nossa vida. Tem que estar no centro da minha vida. Porque se Jesus não estiver no centro, de nada adianta. Se Jesus não estiver no centro da tua vida, você não vai conseguir dar amor a alguém. Porque o maior amor é Jesus Cristo, amém? Amém. E olhando para Jesus, que você vai conseguir dar amor ao outro. Assim querer receber, porque muitas vezes nós queremos receber. Nós queremos um tapinha nas costas, nossa, foi boa. Nossa, nós queremos um reconhecimento, mas não, hoje a palavra vem nos chamar a atenção disso. E dá o seu amor. Mas para isso é ficar aqui, é ficar de joelho. O amor das nossas vidas que é Jesus Cristo. O amor que pagou o preço de sangue por nós. Jesus, nós somos pagos pelo sangue do Cordeiro de Deus. Por esse Jesus que nos ama. Esse Jesus que cuida de nós e cuida de nós em cada detalhe. O Senhor, Ele cuida tanto de nós, em cada detalhe que Ele sabia onde você estaria sentado. Nós não sabíamos, mas o Senhor, Ele sabia. E hoje, essa palavra ela vem
nosso coração ele tem que estar voltado para Jesus. O nosso coração ele tem que olhar para Jesus e falar: ei, eu tenho que mudar. Eu não posso só querer receber. Eu tenho que dar porque o Senhor deu a vida por mim. Eu tenho que dar porque Jesus Cristo deu a vida por mim. E se eu olho para Jesus, e se eu olho para o tamanho enorme, por amor infinito do nosso Senhor Jesus, é me encher desse amor. É se encher desse amor quando o outro precisar de você. Quando o outro bater na sua porta. Quando o outro precisar de uma palavra. Quando o outro precisar de um abraço. Pessoas aqui precisam de abraço. No momento de oração, eu sentia muito forte isso no meu coração. Mas hoje o Senhor também me fala no seu meu coração que Ele vai dar muita força a nós. Mas também que o nosso coração, hoje, neste momento, ele se decida a amar Jesus. Porque se o nosso coração se decidir a amar Jesus, sem querer receber, mas querer dar, o nosso coração vai ser um coração adorador, como foi o coração de Paulo. O nosso coração ele vai querer a presença de Jesus. O nosso coração tem que querer a presença de Jesus, mesmo que você não tenha nada. Porque Paulo aqui não tinha ouro nem prata, mas ele tinha a presença de Jesus. E essa presença de Jesus hoje, que tem que estar conosco, essa presença de Jesus que nós temos que almejar, a presença dele, porque o mundo aí fora está querendo juntar, é dinheiro, é carro, é tudo, mas a presença de Deus não. E hoje o Senhor vem chamar a nossa atenção para isso, a presença dele. E só com a presença do nosso Senhor nós vamos conseguir dar, sem querer receber. Mas, como a palavra aqui, né? Ele falou que ele chorou, que foi com lágrimas, e muitas das vezes vai ser com lágrimas. Muitas vezes você vai sair para vir para um grupo de oração chorando, para vir pregar chorando, para interceder chorando, para colocar a mão em alguém chorando. Mas o Senhor não está vendo. O Senhor não disse que vai ser fácil, mas Ele disse que vai ser conosco. Até os confins da terra. Vai ser fácil. Mas hoje o Senhor nos chama para renovar o nosso amor. Nosso amor em Jesus. Essa palavra tão linda. Essa palavra de confiança. Essa palavra de um homem que temente o coração do Senhor, que teve esse encontro pessoal com Jesus e mudou a vida dele por amor a Jesus. De perseguidor, ele foi perseguido. Que hoje nós possamos também mudar algo em nós. Mudar algo em nós pela palavra, pela oração, pelo grupo, pelas músicas, por tudo que vai acontecer aqui. Mudar o nosso coração a Ele, para Ele, porque a honra e a glória é toda dele, Jesus de Nazaré. Nós estamos aqui porque o Deus nos amou tanto, nos trouxe até aqui neste lugar. E hoje o Senhor, Ele quer nos renovar, mas quer nos levantar também em estado de processão. Sabe aquela pessoa que se prostra diante do problema? O Senhor, Ele quer erguer os ossos, nos erguer. Que você só se prostre no altar de Jesus. Não diante dos problemas, porque o seu problema, porque não há problema maior que Jesus de Nazaré. Não há problema maior que Jesus de Nazaré. Hoje o Senhor quer renovar os nossos corações, renovar a nossa vida, renovar o nosso amor a Ele. E que nós possamos hoje ter esse encontro com Ele, não só hoje, mas todos os dias da nossa vida, esse encontro pessoal, quando a gente, sabe, quando você se apaixona por Jesus, e você só quer Ele, só a graça dEle, que hoje seja esse dia que você queira só Jesus. Que você olhe para Jesus, crucificado, ressuscitado. Senhor, a tua graça me basta, Jesus, a tua presença. Porque muitas vezes nós pedimos tudo,
se nós estivermos com o nosso coração que é miserável, entregando o coração misericordioso dele e deixar-se preencher, deixar-se encher por esse amor tão grande que nos enche, que nos constrange. Esse amor de Jesus de Nazaré que tem que nos constranger. Olhar para a cruz é se sentir constrangido por um amor tão grande, de um Deus tão grande, de se dar tudo por você naquela cruz, de dar tudo para cada um de nós. Quando assim eu rezava, né? Só foi esse dia assim, ele fala assim: é tanto que se recebe. O santo. Santa Dulce, ela fala assim: Santa Dulce dos pobres, ela fala assim: tudo que eu fiz foi por amor. Tudo que Paulo fez foi por amor. O maior sentimento é o amor. O amor moveu aquele homem. Que o amor hoje mova cada um de nós, mas amar Jesus. Amar Jesus, porque só assim nós vamos conseguir dar, sem querer receber algo em troca. Só olhando para o amor, só olhando para Jesus. Como eu falei para vocês, né? Sou casada. Então, assim, ó, eu fiquei afastada um tempo do Senhor, né? Quer dizer, eu me afastei, mas o Senhor nunca se afastou de mim. Eu trabalhava de vigilante, né? Era no serviço, mas essa época que eu trabalhava de vigilante, eu pedi um serviço para o Senhor. Eu estava no grupo de oração, já servia no grupo de oração, e eu pedi um serviço para o Senhor: Senhor, você vai escolher onde você vai trabalhar. E realmente eu escolhi. Eu comecei a trabalhar, e comecei a diminuir o ritmo de grupo. O ritmo de grupo foi indo e saindo, trabalhava das 6 às 6. Porque eu queria dinheiro, queria comprar um carro, queria arrumar minha casa. Então eu comecei a trabalhar todos os dias, banco, mercado, Jacareí, na Aparecida. Então onde a minha empresa estava, no dia de folga estava eu lá, faltava guarda, estava eu lá a querer dinheiro. E foi uma época muito difícil, porque daí depois, quando meu pai faleceu, eu estava longe do Senhor. E eu comecei a me sentir com um coração triste, né? Comecei a ficar triste. E eu comecei a cair em depressão, mas eu nem sabia o que era depressão. Então eu comecei a me afastar do meu trabalho, eu não falava na minha casa. Começou a crescer de uma forma grande, né? Aquela depressão. Só que nisso, aquela depressão, eu estava tendo uns problemas, né, no meu casamento, a gente estava brigando muito, era só trabalho. E eu comecei, aquela depressão, ela só foi crescendo. Mas eu comecei a ficar desanimada e comecei a querer desistir da minha vida. Só que como eu falei, eu trabalhava armada, né? No banco, a gente trabalhava armado. E eu fui trabalhar no banco de Jacareí. E nesse dia que eu fui trabalhar nesse banco, né? Fui normal para trabalhar, já bem depressiva mesmo, nem sabendo o que era realmente a depressão. Tem uns anos já. Eu entrei, iniciei o revólver, entrei no banheiro, coloquei só uma munição, falei: eu não aguento mais, Jesus. E nisso eu coloquei o revólver na minha boca. Quando eu coloquei na minha boca, eu falei: será que eu vou morrer aqui? Aí eu falei assim: nossa, eu não posso dar trabalho para meus filhos. Só que nisso eu tirei da minha boca e coloquei na minha cabeça. Aí, de novo, eu falei: não aguento mais. Aí quando eu fui, né? Quando eu fui, quando eu estava já com o dedo engatilhado para atirar, eu ouvi uma voz. Ui! Eu ouvi uma voz tão linda, tão doce. Eu falei: já vou. Isso, o silêncio do banco, eu não ouvia. Quer dizer, o barulho do banco eu não ouvia. Então, eu saí assim, quando você fica meio em transe,
exterior. Falei, já vou. Nisso, coloquei as munições, coloquei no cinto e fui. Quem me chamou? Ninguém me chamou. Ele chamou. Quem te chamou? Mas na porta giratória eu sabia quem tinha me chamado. Senhora. Aquela voz feminina. A senhora me chamou. Uma voz tão doce que eu nunca ouvi mais. Quer dizer, ouvi depois outras vezes no meu grupo de oração, no Santíssimo. A mesma voz. E eu sabia ali que a mãe não tinha me abandonado. Eu sempre fui muito devota de Nossa Senhora, eu sempre rezei muito, desde criança. E eu comecei, falei, não posso me matar. Só que a depressão ela não saía, ela não ia embora, ela só crescia. Só que quando eu vim embora, eu pegava meu carro e vim embora da Vila Industrial, eu tentava pensar, será que eu vou jogar aqui eu morro? Será que eu jogar aqui eu morro? Ou machuco alguém? Só que eu falei assim, nossa, eu não posso me matar, minha mãe não quer. E nisso, a depressão ela foi crescendo de uma forma absurda. E a empresa parou em São José, acabou em São José. Então a empresa mandou todo mundo embora e eu fiquei por último ainda. Eu era a única mulher. Fiquei na base, no escritório, fiquei uns meses ainda, 6 meses. Aí depois fiquei em casa. Aí piorou. Aí conforme foi piorando, ela piorou e eu comecei a ter surtos. Comecei a andar para a rua. Então, era uma depressão que ela já tinha que ser tratada. Não era mais depressão, era surtos psicóticos, né? Como o psicólogo falou. Então eu comecei a ouvir vozes, eu começava a ouvir com meu marido, alguém chamando ele, você está me traindo, 20 anos de casado na época, né? 20 anos de casado, você está me traindo, toda a minha vida aqui para você está me traindo, eu não estou te traindo, então eu parti para cima dele, então a minha casa inteira começou a ficar doente, porque eu estava doente, então uma mãe partiu para cima dos filhos, em cima do meu marido, quer dizer, e eu sempre fui uma mulher muito tranquila, muito calma, sempre fui. Então eles viam aquilo, eles não, então os 4, né? Eles iam separar, então a minha casa ficou assim, com surtos psicóticos, com gritos, com ciúmes extremos. E eu, né? Eles iam para a escola integral, então eu ficava deitada, não queria fazer mais nada, não queria me arrumar, não queria tomar banho, não queria arrumar minha casa, então eu fiquei em um estado de prostração mesmo, não fazia mais nada. Eles iam para a escola, eu ficava o dia inteiro. Todo dia eu falava, nossa, eu quero morrer. E um dia, né? Chegou a mãe rainha na minha casa. À noite, meus filhos pegaram. E de manhã, eu senti aquele cheiro de rosas. Só que eu sentindo aquele cheiro de rosas, eu comecei a andar pela casa, na estante, para ver onde estava aquele cheiro de rosas. E eu olhei assim na estante. Nossa, aqui, Nossa Senhora. Né? Eu tinha noção que aquele cheiro era a presença da mãe me visitando. Mas eu também tinha noção que quando eu comecei a olhar para a capelinha da mãe rainha, tinha um crucifixo de mesa na minha casa. Nossa Senhora, ela me mostrava Jesus. Ela me mostrava Jesus na cruz. Ela me mostrava para o sofrimento de Jesus. Eu peguei aquele crucifixo de mesa, pequeno, mais ou menos desse tamanho, e eu comecei a abraçar. Eu falei, nossa, mãe, só está me apontando Jesus. E nisso eu começava a andar na minha casa com aquele crucifixo de mesa, olhando para Jesus. E todos os dias eu dormia olhando no crucifixo, olhando para Jesus, olhando para as chagas de Jesus, olhando para todas as chagas de Jesus. E eu ficava assim para Jesus. Nossa, Jesus doeu aqui, né? Como deve ter doído aqui a chaga das tuas mãos? Como deve ter doído a chaga dos teus pés? E era a minha conversa com Jesus. E eu comecei a falar para Jesus, Jesus, todo mundo pode ir embora, mas o Senhor não. Nossa Senhora não. Porque eu falava para o meu marido, vai embora, leva
sofrimento é maior que o meu. Muitas vezes nós colocamos o nosso sofrimento maior que o de Jesus. Eu entendi porque a mãe, foi mostrando Jesus, para que olhasse para o sofrimento dele, e ali começou a brotar uma oração ali, naquela cama todos os dias, aquele crucifixo caía, na cama eu pegava, e eu comecei a olhar para Jesus, mas mesmo assim eu pedia para a mulher: Jesus, leva embora, eu não estou aguentando ficar aqui, essa dor está doendo, está consumindo meu coração, a depressão é horrível. E quanto mais eu pedia, mais doía, quanto mais eu pedia, mais doía. Aí eu comecei a pedir para Jesus assim, a minha oração foi essa: se o Senhor me tirar dessa cama a minha vida toda, o Senhor faz o que o Senhor quiser da minha vida. E o Senhor começou, meu coração ele começou a se abrir. Aquela dor não era tão intensa, era intensa, mas não era aquela dor. E eu comecei a entregar a minha vida para Jesus. Na cruz, eu comecei a olhar para Jesus. Eu comecei a olhar, eu comecei a me envergonhar de estar daquele jeito, prostrada daquele jeito. Porque eu não queria que meus filhos me vissem daquele jeito. Porque, como eu falei, eu sempre fui uma mãe presente, mãe que cuida. Então meus filhos me viam assim, então eu não queria. E eu comecei a orar naquele sentido, a rezar naquele sentido, a suplicar para Jesus: Jesus, cuide de mim, a minha vida do Senhor. E eu comecei a participar desse grupo de oração onde eu estou. Tem 7 anos que eu estou nesse grupo de oração, 8 anos. Fui no grupo de oração, fui para a missa, confessei, comecei. Depressiva ainda, depressiva, triste lá no fundo, fazia um toque assim no cabelo, assim, só tomava banho, fazia um toque que estava bom. Mas eu comecei a olhar para Jesus. Aí o Senhor começou a me chamar para servir. Eu falei assim: não, Jesus, eu não quero ficar aqui. Sua vida não é minha? Você não me deu? Sua vida não é minha? Te dei, Jesus. Comecei a fazer escola permanente. Novo, eu já tinha servido no grupo de oração. Aí fui fazer a formação de pregadores, porque era a única que tinha. O formador era bom, eu falei: eu vou fazer aqui mesmo. Começaram a surgir convite para pregar. Eu falei: não, quero pregar, só quero ficar no fundo, só quero rezar para as pessoas, estou em depressão, ainda está doendo. A sua vida não é minha, Márcia, é sua, Jesus. E eu comecei, eu falava assim: Jesus, eu não quero, Jesus. Às vezes eu vejo pessoas, pregadores que é mais que o Senhor, e eu não quero. Eu quero ficar no fundo. Jesus, a minha vida é sua. Sua vida é minha, Jesus. O Senhor começou a me levantar no ministério de pregação. Porque quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu entreguei para Jesus, não era o que eu queria, mas é o que Ele queria. Porque quando você coloca a tua vida na mão do Senhor, você deixa Ele guiar você. É Ele que guia você. É você confiar no que Ele vai fazer. Porque os planos dele são maiores que os nossos. E ali na cruz, na minha casa, deitada, eu entreguei a minha vida para o Senhor. Ninguém sabia que eu estava em depressão. Ninguém foi lá rezar por mim. Ninguém, não chamei ninguém. Nem conhecia também. Mas eu entreguei a minha vida àquele que podia me levantar, que é Jesus de Nazaré. Que hoje você possa entregar sua vida para Jesus, mas de uma forma diferente. Como Paulo entregou, como Paulo cuidou daquele povo, e ele falou assim: é como se ele tivesse falado: missão cumprida, eu cuidei de vocês, mas os lobos vão vir. Mas o que eu falei para vocês, que vocês guardem, é olhar para Jesus, olhar para o Senhor, para que a gente não se desvie quando os lobos vierem. Quando os lobos vierem nos atacar, para que você e eu não desviamos, a olhar sempre, sempre, sempre para Ele. A honra é dele, a glória é dele, para o sofrimento dele. Mas a tua vida nas mãos dele. A gente possa se levantar para a gente rezar.